O intestino é um órgão fundamental para a saúde global do organismo humano, sendo frequentemente chamado de segundo cérebro, devido a uma rede própria de neurônios, o sistema nervoso entérico, e a influência direta nas saúdes física e mental. Para falar sobre esses aspectos ligados ao intestino, o Rádio Opinião de hoje recebe o cirurgião gastroenterologista, o Dr. Osimo Gama. Doutor Osimo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, é uma satisfação poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e falar de um assunto tão relevante hoje em dia. Relevante demais, e a gente que agradece a sua disponibilidade para vir falar com os nossos ouvintes, né? Para os nossos ouvintes também. Doutor, antes da gente adentrar nessas coisas mais pesadas, digamos assim, uma das características do intestino é que cerca de 90% da serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é produzida no intestino, e também aproximadamente de 70% a 80% das células imunológicas do corpo estão presentes no intestino, né? Como um órgão tão importante desse jeito? Um fato bem interessante, falando aqui sobre saúde, não sobre doença, é que nós, como espécie, nós temos aproximadamente aí 300 mil anos, essa espécie, o Homo sapiens, né? E o nosso corpo ele está adaptado para aquelas condições de 300 mil anos atrás. Então, não é por acaso que o nosso intestino tem aproximadamente 7 metros, porque era difícil nós conseguirmos alimentação, não existia refrigeração. Então, isso daí acabou por levar essa adaptação desse órgão e ficar desse tamanho. Ficou mais complexo. Exatamente. E isso que você está colocando fortalece ainda mais a nossa opinião e o que a gente vem vendo ao longo dos anos, aí, principalmente dos últimos 50 anos, que ocorreu uma mudança muito grande na alimentação com ultraprocessados, é que a saúde, de maneira global, ela é fruto principalmente daquilo que nós comemos. A partir das suas escolhas diárias. Você come. Exatamente. A partir das suas escolhas diárias, você promove o teu fortalecimento. Então, a saúde, não só global, mas também psicológica, entendeu? A questão mesmo do bom humor, de tudo, passa pelo intestino. Interessante demais isso, né? Essa coisa do segundo cérebro. Mas, doutor, essas questões relacionadas também ao câncer, né, que estão ligadas, claro, a essa má alimentação, né? É muito difícil, né? As pessoas com tanta pressa, com tanta, enfim, o trabalho e coisas do tipo, né? Mas as pessoas têm que procurar justamente isso, adaptar essa alimentação, né? O que as pessoas devem fazer de início, né? Que a gente sabe que é uma caminhada longa, né, que, enfim, ela tem obstáculos, digamos assim, no dia a dia. E o que a pessoa deve fazer em primeiro lugar? Esse ponto que você colocou é muito importante pelo seguinte fato. Tem sido mostrado muito na mídia aí, casos recentes de pessoas jovens com câncer do aparelho digestivo, né, que repercutem muito, porque nós temos um paradigma de acharmos que a doença oncológica é uma doença da melhor idade, né, já depois do paciente com 60, 70 anos, que existe uma correlação positiva. Mas qual é o grande problema hoje em dia? Nós estamos sendo apresentados de maneira muito precoce, ainda na infância, a carcinógenos, ou seja, substâncias que modificam o nosso meio interno. E hoje, o principal fator que a gente chama, porque todo câncer ele se origina a partir de uma anormalidade genética. Mas essa normalidade ela é combatida ao longo da nossa vida pelo nosso sistema imunológico. Uma célula que ela cresce ali de maneira anormal, o nosso sistema imune, nas nossas forças vão lá, né? O nosso próprio organismo destrói essas células. Qual é o problema hoje? Que existem os que são chamados fenômenos epigenéticos, que são o nosso estilo de vida. Antes, há bem pouco tempo atrás, o principal fator epigenético que fazia o desenvolvimento desse tipo de lesão era o tabagismo. Tá? E hoje não. O principal fator epigenético no Ocidente é o sobrepeso e a obesidade, que está intimamente relacionado à alimentação de ultraprocessados e de açúcares refinados. Qual é o grande problema disso? É uma coisa, parece simples, mas todas as vezes que nós fôssemos nos alimentar, nós deveríamos olhar aquela alimentação, né? Além como uma bênção, claro, nós deveríamos olhar se aquilo vai ser um veneno ou se aquilo vai trazer uma energia para a gente. E nós vivemos numa região do país, né, que a nossa culinária ela é muito rica,
mas ela também é diversa, mas ela é muito centrada no carboidrato. Tanto é que você pode ver que a gente tem um arroz de cuchá, né, arroz de marisco. É uma Muito culinária arroz, maravilhosa, mas nós temos muitos farináceos, sim, entendeu? E isso leva a um aumento de valor calórico, mas sem valor energético, nutricional. nutricional. E isso acaba levando ao sobrepeso e à obesidade. Existe uma máxima, né, que todo mundo conhece: o que mata não é o veneno, é a dose do veneno. Então, não é que nós vamos estar proibidos de comer determinadas coisas, aproveitarmos a nossa diversidade cultural, mas nós precisamos ter aquele equilíbrio de entender que determinados alimentos, realmente, eles têm um potencial maior. Quais seriam esses? Principalmente aqueles que são muito ricos em açúcares refinados, açúcar branco. Isso realmente é um grande problema hoje em dia. Está relacionado com diversos problemas do trato gastrointestinal, mas o outro são alimentos que a gente pode considerar assim, o que é um alimento ultraprocessado. Por exemplo, aquelas carnes em conservas, embutidos, isso daí são alimentos que eles têm, como eles precisam ficar conservados e foram originados, principalmente ali depois da Segunda Guerra, por uma questão de produção. Sim. E tudo, então foi uma adaptação que a sociedade teve. Mas só que também virou uma questão para a indústria alimentícia. Fast food. Exatamente. Então, isso ele acaba levando um processo, porque o que a gente precisa entender, qual é o grande problema? Nós vivemos a partir das nossas escolhas, mas qual é o grande problema do sobrepeso e da obesidade? Nós, para podermos aumentar a nossa área corporal, o nosso corpo ele se adapta formando novos vasos sanguíneos. E o que a célula neoplásica, que ela tem um crescimento não controlado, o que ela precisa para ela se desenvolver são novos vasos sanguíneos. E a partir disso, para ela se tornar realmente uma célula maligna, é quando ocorre uma mudança do local dela original para outro local, que é o que a gente chama de metástase. Então, esse ambiente inflamado, que a obesidade proporciona, assim como essa produção de novos vasos, é o que é um ambiente característico para a promoção desse tipo de lesão. A gente está falando aí desses embutidos, mortadela, exatamente, salsicha, né, carne enlatada. Exatamente. Enfim, isso aí deve ser evitado 100%. 100%. É a máxima de quanto desembalar mais e desembalar menos e descascar mais. Que aí você consegue ter uma alimentação mais adequada para a nossa realidade. Frutas, legumes. O quanto mais diverso for sua alimentação, uma dica que, principalmente, que nós estamos na época aí das canetas emagrecedoras, uma epidemia de sobrepeso, quanto mais restritiva a dieta, pior a dieta. Então, e quanto mais diversa, melhor, tá certo? O que é a diversidade? Legumes, frutas, proteínas, tá certo? É claro que carboidrato faz parte, o arroz, o pão, mas você fazendo um equilíbrio, uma distribuição. Eu vejo muito aqui, às vezes você pede, os funcionários pedem uma quentinha, uma coisa, aquele almoço ali mais rápido, a gente vê que, qual é a característica que vem, né? Vem o arroz, o macarrão, o feijão, ainda vem a farofa, ou seja, são várias qualidades do mesmo carboidrato, e não tem ali uma diversidade, enquanto o ideal seria nós começarmos ali por uma salada, que seja de legumes cozidos, ou então até mesmo de folhas, o que essa diversidade é que deve ser procurada, porque eu considero 3 grandes médicos que são gigantes na nossa vida e que nos acompanham todos os dias. Primeiro é a nossa alimentação. Esse é um médico que a gente precisa consultar todo dia e conversar bem com ele. O segundo médico é a atividade física. O sedentarismo ele mata tão quanto qualquer outro tipo de doença. E o terceiro médico é nós dormirmos. E dormir passa por essa nossa inteligência relacional. Você passa o dia todo no estresse, brigando no trabalho, aquela convivência conflituosa, comendo mal, você não vai conseguir dormir. Então, não adianta você passar, às vezes, 20, 30, 40 anos brigando com esses 3 médicos e procurar depois um médico sozinho. Ele não é muita responsabilidade. Tarde, né? É muito tarde, porque o problema já está instalado. Tudo na vida, quando a gente previne, é mais fácil e mais barato de se acertar do que quando a gente tenta consertar. Acima de tudo, mais barato. Exatamente, porque depois que a doença está instalada, não é que não tenha cura, mas na maioria das vezes nós vamos conseguir remediar até um determinado ponto. Isso é um detalhe que precisa ficar em alerta.
A medicina, embora seja uma coisa maravilhosa, ela tem um certo limite também. Exatamente. Doutor, para a gente finalizar, ainda nessas questões relacionadas, né, que tem tudo a ver, né, que é a esteatose hepática, né, que é a gordura do fígado, ela está totalmente ligada a esses aspectos também de alimentação ou tem outras coisas? Principalmente isso daí, porque o fígado é a nossa maior víscera parenquimatosa do corpo. Ele tem aproximadamente aí 5% do nosso peso. E para você viver feliz, você precisa que seu fígado esteja bem, porque ele é que elimina as substâncias, produz as proteínas, ajuda no metabolismo de gordura e de tudo. Qual é o problema que acontece? O fígado também é a nossa reserva inicial de energia. Ele absorve um pouco aquilo que nós nos alimentamos e guarda como ali uma energia de fácil utilização para quando a gente estiver em um determinado período de jejum. Qual é o problema hoje? Como nós nos alimentamos de alimentos com muito teor de gordura, essa gordura começa a ser acumulada no fígado. E hoje, só para os nossos ouvintes terem a noção do que está acontecendo, aproximadamente 30% das causas de transplante hepático ainda estão relacionadas às hepatites crônicas, B e C. Só que já na Europa e na América do Norte, a principal causa de transplante de fígado já está sendo a esteatose hepática. Porque a esteatose hepática, ela leva à inflamação do fígado, do mesmo jeito das hepatites crônicas, virais, e leva à formação de câncer no fígado, porque ela mantém um ambiente inflamatório dentro do fígado. O fígado, apesar dele ter uma capacidade regenerativa enorme, que ele só começa a apresentar sintomas, o fígado ele sofre calado, ele só começa a apresentar sintomas do que depois de aproximadamente 70% do seu parênquima, ou seja, da sua estrutura já está destruída e não consegue mais se regenerar. Aí que ele vai dar um sinal. Vai dar sinal. E outra, uma coisa muito importante, o fígado ele tem poucas fibras nervosas, então o fígado não dói. Eu digo sempre que o fígado ele tem vizinhos que são barulhentos, o estômago, o intestino, a vesícula biliar. Na maioria das vezes, quando a pessoa sente uma dor no lado superior do abdômen direito, não é o fígado que está doendo, entendeu? São os órgãos ali, os seus vizinhos que estão doendo. Às vezes é uma úlcera, e aquilo leva a um diagnóstico precoce. Por isso que é tão importante. As doenças hepáticas, elas são silenciosas, mas não precisam ser invisíveis. Você fazendo ali exames de controle, que são exames simples, como exame de sangue e ultrassonografia, você consegue detectar. Qual é o grande problema, voltando na esteatose? É a doença que a gente chama dos 30%. 30% da população tem esteatose, desses 30% vão evoluir para esteatohepatite, 30% vão evoluir para cirrose e 30% vão evoluir para câncer no fígado. Então, é a doença dos 30%. Então, quando você pega uma população como a nossa, no Maranhão, de um número expressivo, isso vai ter impacto, como já está tendo impacto na saúde pública, entendeu? Porque à medida que a doença hepática avança, ela precisa de tratamentos mais complexos. E, infelizmente, foi o único órgão ainda que nós não conseguimos fazer uma terapia substitutiva. O que eu quero dizer com isso? O rim, existe uma terapia substitutiva, que é a hemodiálise. O pulmão, quando a gente consegue colocar ali uma máquina de respiração artificial, o fígado nós não temos. Não tem nada ainda que substitua a função do fígado quando ele para. Então, por isso que as doenças hepáticas elas são tão perigosas. A gente tem que estar atento. Dr. Osimo Gama, que é gastroenterologista, cirurgião, né? É bom lembrar, falou aqui com a gente sobre alguns aspectos relacionados ao intestino. Eu agradeço bastante aqui. A gente espera o senhor em outros momentos, né, para desenvolver essa conversa, porque é muita informação que a gente precisa relacionado ao intestino. Estamos à disposição e lembrando que a UFMA, o Hospital Universitário, ele tem núcleo de especialistas que tratam dessas doenças, atendem pelo Sistema Único de Saúde, e a população pode procurar e terá um atendimento adequado, especializado e de primeira linha, como a universidade sempre oferece aqui à comunidade do Maranhão. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, gente que agradece, e você, ouvinte, pode conferir outras entrevistas também, www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. Esse é o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente fica por aqui e volta amanhã com mais informações. Mayra assume agora a sessão das 8 com muita música boa para você. Mayra, um bom dia e até amanhã.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Voltamos já com a sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.